Olá, meus queridos. Estou aqui a primeira vez. Estou aqui a primeira vez a abordar um tema muito discutido aqui no nosso Brasil, que é a liberdade. Gostaria de formular primeiro a ideia. Liberdade tem sido relativizada. E isso é um grave problema. Por quê? Porque aqui no nosso Brasil, percebemos que hoje em dia tem se tornado pior você expor suas ideias, você ter liberdade de expressão, como se ideias machucassem. Isso tem sido um grande problema, tem sido recorrente. Hoje em dia você ter problemas como carga tributária alta, no caso, impede do comerciante conseguir avançar, do comerciante conseguir, de certa forma, angariar valor ao seu trabalho. E, logicamente, piora o poder de compra. E não só o comerciante, vale frisar. O trabalhador também sofre. O trabalhador, o empregador e o empregado. Até porque quem paga o salário do trabalhador não é, de jeito nenhum, o empregador. O empregador só repassa. Quem paga é o consumidor, é o cliente. E o cliente é o que realmente, no caso, está disposto a comprar aquele produto, porque aquele produto vai, de certa forma, angariar valor a alguma coisa que ele queira. Por exemplo, trabalhar, fazer renda, é crime no Brasil. É um crime, basicamente, porque você tem que ser roubado para que aquilo seja legítimo. E você tem, sim, milhares, vou dizer assim, milhares como uma hipérbole, um exagero, porém tem sim várias formas do que o Estado acaba lhe roubando de certa forma. Sim, o Estado tem roubado até demais. Rouba demais e, como a premissa de redistribuir a renda, e não consegue fazer isso. Não consegue, não é à toa que ele faz milhares e milhares de jeitos de sugar mais dinheiro e gastar mais ainda. Obviamente, com a sua própria moeda, que é inflacionada. Se desvaloriza a cada tempo. O tempo vai passando, mais se desvaloriza. E aonde isso vai parar? Não conseguimos mais ter forma de expressão. Não conseguimos mais ter a liberdade de ter um salário sem que seja roubado. Porque o trabalhador também é roubado por meio de algo que foi imposto a ele, de que ele deve pagar. Isso não faz nenhum sentido. Por que eu devo ser obrigado a pagar algo, sendo que eu não contratei esse serviço? Ah, mas tem um SUS. Ok, no caso do Brasil temos o SUS, ok. Mas, algum momento você assinou um contrato dizendo que aceita o SUS? Ah, o SUS é maravilhoso. Sim, é maravilhoso, então por que falta medicamento? Por quê? Por que falta equipamento? Equipamento de péssima qualidade? Por que a elite estatal, essa máfia estatal, por que eles contratam planos de saúde, já que o SUS é maravilhoso? Ou seja, o pobre, aquele que é constantemente roubado, tanto como impostos como ISS, ICMS, o seu IPTU, IPVA, PVA de moto, PVA de carro, tanto faz, qualquer meio de imposto é roubo, e não é algo moralmente bem visto, porque se você tem de fazer caridade com o chapéu dos outros, mas é uma caridade forçada, não contratei esse serviço,
Por que você tem que me roubar? Ah, mas é pelo bem comum. Mas que tipo de bem comum é esse que tem que ser forçado? Que tipo de bem comum é esse? Tem que ser forçado. Por que eu não posso doar para uma instituição ao invés de escolher, por exemplo, o INSS, que é uma pirâmide financeira? Porque, por exemplo, o trabalhador, com a contribuição da Previdência, sua contribuição, é algo obrigatório. Mas se você for perceber, é obrigatório sim. E você é roubado. Ou seja, obrigatório. É coercitivo. Se você não pagar, é um crime. Então me torno criminoso por não querer pagar o que eu não contratei. Subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça ou por coerção, assim restringindo a resistência da vítima, qualquer meio restringindo a resistência da vítima. Isso é basicamente, entre outras palavras, o artigo 157 do Código Penal brasileiro. Esse artigo 157 do Código Penal brasileiro se chama roubo. Me defina imposto diferente de roubo. Me defina. Tá? Outro fator, além desse do esquema de pirâmide, que é o INSS, porque simplesmente o INSS uma hora vai cair, até porque ele é baseado no princípio da solidariedade da Constituição, que na verdade você não paga o seu INSS, você está pagando de outro. É insustentável isso, é um esquema de pirâmide. Uma hora vai cair, e vai cair. Até porque se você for ver a pirâmide etária, tá? A pirâmide social do Brasil é o seguinte, era para ser invertido, certo? Vamos lá. Crianças deveriam nascer mais, um pouco menos de adultos e um pouco de idosos. Como seria no sistema da Previdência Social, como foi do Otto von Bismarck, lá da Alemanha. Mas isso não vem ao caso. Não vem ao caso, né? Eu tô aqui, não deu certo. Mas ok, não vem ao caso. No Brasil, está ao contrário, é insustentável, porque tem tido uma taxa de natalidade muito baixa, e o que se mais tem no Brasil são pessoas de meia idade. Esses de meia idade, provavelmente, espero que esses brasileiros um dia envelheçam bem, tá? Porém, esses senhores, idosos aqui da parte de baixo, dessa pirâmide etária, um dia eles vão embora. Esses de meia idade vão descer. Essas crianças que um dia vão se tornar adultos vão ter que sustentar esses idosos. E não vai dar para todo mundo. Vai quebrar. Esse princípio da solidariedade não é economicamente sustentável. Vai quebrar. É uma pirâmide financeira. Vai quebrar. Então, amigos, é um outro fator que eu comecei na liberdade, mas vou voltar à liberdade sim. Não recentemente tenho consumido literatura diversa. E uma delas abriu a minha mente do que eu estudava academicamente. Bom, um dos livros que eu achei interessante ver é o 1984. 1984 aborda sobre a perspectiva, obviamente, de Arthur Blair, Eric Arthur Blair, com o pseudônimo de George Orwell, sobre como um país socialista tende a ser algo autoritário e totalitário. Controla tudo e a todos. Controla o que você diz, controla a sua linguagem, controla a tua liberdade de expressão, controla quantos filhos você pode ter, controla o que você pode ter e o que você deve ter. É um livro de 1946, final da década de 40. Qualquer semelhança
é mera coincidência com a realidade. Vejamos, outro livro interessante é a Anatomia do Estado, de Murray Rothbard. Esse livro é muito interessante porque Murray Rothbard ele mostra o que o Estado não é. O Estado não é seu amigo, tá? O Estado ele não é seu amigo. Era para ser apenas um funcionário temporário que repassa recursos, certo? Errado. O Estado não é legítimo. Nenhum tipo de Estado é legítimo. Nenhum. Pois ele apenas rouba. Rouba recurso alheio porque nada ele produz. E o dinheiro? Dinheiro é ficção. Nem lastro existe mais. Ou seja, o dinheiro é totalmente inventado. É uma cédula que o governo está dizendo que a garantia sou eu. E não. Ele não é uma garantia de algo. O livro que me fez também pensar foi como esse livro ele tem argumentos falhos, argumentos de que realmente você pensa, porém facilmente refutáveis. É o Manifesto Comunista. Esse livro, sinceramente, tem um conteúdo bastante controverso, pois ele é facilmente refutável tanto pelo 6 Lições de Ludwig von Mises e Murray Rothbard no Anatomia do Estado. Realmente. É complicado como o Estado nunca diminui, né, gente? O Estado, ele só cresce, só piora. Quanto maior ele fica, mais ele esmaga. Mais ele consome, mais fome ele tem. E ele não para. É um Leviatã, como o livro de Thomas Hobbes. É um Leviatã. Porém, a sua energia, que é o dinheiro, a sua energia é o que pode controlar ele. Sabe o que acontece? Essa moeda, que é o real, hoje em dia ainda vigente no Brasil, vai falir. O real não tem lastro, assim como o dólar inflacionou em 100 anos, ele conseguiu inflacionar basicamente 90%. O real em 27 conseguiu 90% também, aproximadamente 90%. Vamos arredondar. 88, 89% em 27 anos de existência de moeda. Porque não tem lastro. É baseado em decisões de Copom, decisões de juros mais altos, juros de empréstimo. E é uma moeda insustentável. E o seu governo também, que emite essa moeda, também é insustentável. É um governo que, infelizmente, só vem piorando a cada dia mais, vem piorando mais e mais, e restringindo mais ainda seus cidadãos. Cidadãos têm sofrido, trabalhadores, empregadores e até os aposentados, porque todo o dinheiro que foi investido na Previdência Social, o aposentado vê que não valeu de nada, porque não importa o quanto ele invista, nunca vai ter o retorno esperado. Nunca se tem um retorno esperado. E isso é um grande problema, porque você depositou sua confiança. Você passou anos da sua vida trabalhando, se esforçando. Quando chega a hora de você descansar, se aposentar, você não consegue. Porque simplesmente seu dinheiro é insuficiente para a sua sobrevivência. E você precisa, novamente, voltar a trabalhar. Você passou vivendo e talvez 30 anos, 30, 35 anos contribuindo, para depois saber que tudo foi uma mentira, que você foi obrigado a contribuir, obrigado a ser roubado constantemente, o seu dinheiro foi roubado constantemente para uma mentira, até porque a Previdência tem um teto. Ora, mas se tem um teto, então
não adianta eu investir muito na Previdência se ela vai ter um teto. Mas eu sou obrigado a ser roubado pela Previdência Social e vai ter um teto para mim. Ou seja, se alguém investir, importa o valor que você receba, você vai ter um teto. E você sabe que esse teto daqui a pouco pode ser alterado, ou seja, tudo é relativizado, o seu dinheiro é relativizado, todo o seu esforço é relativizado. E não adianta o quanto você se esforce, sempre vai vir inflação e roubos, que tem o nome de imposto, mas vem os roubos estatais junto com a inflação. E fora que a sua moeda vigente não tem lastro e você ainda é obrigado a usar essa moeda, porque se você usar outra, pode ser um crime. E você vai viver a vida toda numa corrida de ratos, porque você não vai sair do lugar. Você não sai do lugar. Apenas aqueles que estão do lado do Estado vão se dar bem. Aqueles que estão do lado do Leviatã, aqueles que estão do lado do monstro, vão se dar bem. Aqueles que estão contra o Leviatã, aqueles que não dão alimento ao Leviatã, aqueles que orientam as pessoas a ir contra o Leviatã, contra esse monstro estatal, esse monstro Estado, ele apenas vai ser expurgado por esse Leviatã. Estou aqui dando ideias. Ideias não machucam ninguém. Se você quiser comentar algo, pode comentar. Não machuca. Ideias são sempre bem-vindas. Qualquer tipo de ideia é muito bem-vindo. Porém, temos de ter métodos, jeitos de conseguir fugir de toda essa perseguição, de todos esses roubos que esse monstro vem crescendo a cada dia mais. Antes, roubava o seu patrimônio. Antes, fazia a expropriação dos seus bens, tirando os seus bens. Você vive de aluguel, obviamente, gostaria de falar disso, que todos nós vivemos de aluguel para o Estado, certo? É um grande problema. Mas eu vou falar disso em outra oportunidade, não agora. Esse foi mais um pensamento livre aqui. E deixo com você.